Meus queridos, eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias lá no livro de Josué. Josué, capítulo de número 13. Eu quero convidar você a fazer a leitura comigo do versículo 1 ao versículo 7. Uma leitura responsiva, onde eu vou ler os números ímpares e os irmãos respondem com a leitura dos números pares. Josué, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo de número 7. Leitura responsiva. Josué 13, de 1 a 7. 13, de 1 a 7. Josué. Bem, vamos fazer essa leitura. Era Josué, porém, já idoso, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Desde Sior, que está defronte do Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdote, o de Asquelon, o de Gate e o de Ecrom. E ainda a terra dos Gibleus, e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gate até ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate. Distribui, pois, agora a terra por herança às 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Oremos mais uma vez, queridos. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Senhor, graças nós te damos pelo privilégio de poder estar aqui nesta noite, levando, adorando, exaltando o teu nome, e também, ó Deus, aprendendo da tua palavra, buscando do Senhor o conhecimento e a sabedoria necessária para poder caminhar sobre esta terra na busca pela santidade diante do Senhor. Agradecemos por esse momento especial em que nós louvamos e celebramos o Senhor pela vida dos nossos irmãos, que estão, ó Pai, à casa e acima da casa de 60. Nós louvamos a vida de cada um deles pelas suas cãs, ó Deus, pela sua experiência, e glorificamos ao Senhor pelos anos que o Senhor tem dado. Ainda que possam dizer, como Jacó: poucos e maus foram os anos que o Senhor me deste sobre essa terra. De fato, ó Deus, nunca serão suficientes, mas nossa maior alegria é que os anos não terminam aqui. Na verdade, aqui é apenas uma passagem para uma eternidade na Tua presença. Então nós celebramos e louvamos ao Senhor pela vida destes irmãos, que têm, ó Deus, dedicado a vida ao Senhor, para a tua glória e honra, e tem colocado a sua esperança na eternidade por vir. Pedimos que o Senhor fale e revele a tua vontade para cada um de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. A velhice não é para os fracos. Esta frase foi dita pelo grande evangelista Billy Graham, quando ele escreveu o seu último livro, chamado O Caminho, ou a Caminho de Casa. A intenção dele era justamente ressaltar as dificuldades que a velhice traz, que envelhecer traz sobre a vida de cada um. Falar exatamente que não é fácil. Um certo autor, ele disse assim: eu a vida toda aprendi na igreja a morrer por Cristo, mas eu não aprendi a envelhecer por Cristo. Não é fácil chegar a uma determinidade e aí caminhar e perceber que você já não tem o vigor dos novos dias. Obrigado, meu irmão. Muitos chegam à idade da velhice
vencidos pela amargura, pela decepção, pela depressão, pela tristeza, pela ansiedade. Outros alimentam-se apenas das lembranças do passado e vivem como museus, sem pensar ou sem qualquer perspectiva à frente, sem olhar para qualquer coisa para o seu futuro. Muitas pessoas têm vivido assim. Mas o profeta Joel, inspirado pelo Senhor, orientado pelo Espírito Santo, falando sobre o derramar do Espírito Santo, prometido para a igreja, lá no seu capítulo número 2, ele diz que os velhos sonharão. Sonhar é uma característica de quem está vivo. Sonhar é pensar além do hoje, é colocar para frente alguns desejos, alguns propósitos, alguns alvos. Como Caleb, que na velhice ainda estava cheio de vigor, para fazer novas conquistas, como nós observamos no livro de Josué, no capítulo 14, versículos 10 a 25, o Senhor também diz que renova a força dos velhos, que como águia eles sobem, como águia eles caminham. Não basta então envelhecer, é preciso envelhecer com propósito. E o cristão tem um propósito eterno sobre a sua vida: glorificar o Senhor. Esse é o propósito maior sobre a vida de todos aqueles que estão diante do nosso Deus. Sem cair no triunfalismo, daqueles que batizaram a vida a vida mais velha, com a frase melhor idade, Nem sempre é a melhor idade, tá certo? Mas entendendo a necessidade de compreender e de valorizar os nossos irmãos. Queridos, a cultura oriental tem por sua natureza valorizar os mais velhos. Os cabelos brancos, a pele enrugada, a mão trêmula, os olhos embaçados. Isso é sinal de experiência de vida. E todos são orientados a observar e aprender com os mais velhos. Mas a nossa cultura, a cultura ocidental e principalmente a cultura moderna, tem a tendência de menosprezar os velhos. Tem a tendência de não valorizar aqueles que passaram com o tempo, aqueles que experimentaram a vida, que conquistaram, que passaram por lutas, por dificuldades, que enfrentaram situações. E isso muitas vezes traz sobre a vida dos nossos irmãos um grande peso. Se há uma coisa que o envelhecer nos proporciona, é o desejo de passar conhecimento, de passar a experiência vivida para a geração presente. Eu sei disso, eu estou com 53 anos. Como eu gosto de poder passar a minha experiência de vida aos demais irmãos. E quanto mais tempo tem, mais experiência. Talvez você tenha já passado por essa experiência de sentar com uma pessoa mais velha e ele começar a contar a sua experiência e lhe dar conselhos, dizendo: olha, no meu tempo era assim, nós fazíamos assim e tal. O que ele está passando? Conhecimento de vida. Mas o que nós fazemos na nossa geração moderna? Isso é do seu tempo, vovô. Isso não vale mais para nós. Mas sabe qual é a grande questão? A sociedade moderna está em caos. A sociedade moderna descobriu que os valores do passado são essenciais para a sua manutenção. Está na moda ser conservador. Conservador é aquele que permanece no ensinamento do passado, aquele que não muda as balizas diante do progressismo. Está na moda. No mundo ocidente, há uma geração nova que está agora descobrindo o valor do passado. Isso está acontecendo porque uma outra geração menosprezou este valor, achando que ser novo, ser a nova geração, é que é ser inteligente. O mundo percebeu que está todo errado. O mundo percebeu que ele ser novo não significa ser inteligente. Só faz dele mais arrogante.
A inteligência vem com os anos. A verdadeira sabedoria, ela vem com a experiência vivida ao longo do tempo. E o Senhor nos diz, e a promessa das Escrituras traz, para aqueles que servem ao Senhor, que ainda que chegue a velhice, poderão dar frutos e estarão cheios de seiva e de verdor, conforme o Salmo 92, versículo 14, nos apresenta. Então é importante sim, nós lembrarmos dos nossos velhos. Eu quero fazer menção de alguns irmãos que já não estão conosco aqui, na igreja, por conta da idade não podem estar conosco. Se você olhar em volta, você vai, a quem está mais tempo aqui na igreja, vai lembrar de um monte de irmãos que já não estão conosco. A nossa irmã Eva Coelho, a nossa irmã Rubina, a nossa irmã Áurea, a nossa irmã Raimunda, o nosso irmão Abraão, a nossa irmã a Margarida, o nosso irmão Rafael, a nossa irmã Joana Dark, o nosso irmão Welles. Pessoas que durante um tempo foram ativos e envolvidos com esta igreja, mas que com o passar dos anos não tiveram mais a oportunidade de estar sentados nestes bancos. A idade, conforme o seu desgaste natural, não mais os permitem estar conosco. Quero fazer você lembrar que essas pessoas fazem parte desta igreja. Que essas pessoas estão, alguns ao outro lado da tela, acompanhando este culto. E outros, por não dominar a tecnologia, não conseguem fazê-lo. Fazem parte da igreja. Tem experiência, tem vivência, tem muita coisa a ensinar. Eu quero desafiar os jovens, os adolescentes, a sentar com esses irmãos e ouvir as suas experiências. É muito importante para você, para que você possa aprender muitas coisas e possa evitar muitos erros ao longo da sua vida. É importante aprender. Então, queridos, preste atenção, envelhecer é um privilégio. Poder ter cabelo e barba branca é um privilégio. Concedido pelo Senhor, é um ato da graça do Senhor sobre nossas vidas. Poder envelhecer é sinal de que Deus tem sido misericordioso e tem renovado a sua misericórdia dia após dia sobre cada um de nós. Envelhecer não é ser chato. Envelhecer não é ser cansativo. Envelhecer e ser velho é ser forte. Uma força muito maior do que os jovens. Muito maior do que os jovens. Às vezes você fala assim, tem todo o vigor para correr, para fazer isso, fazer aquilo, e aquilo da qual o idoso não tem vigor. Queridos, quanto esforço ele precisa ter para poder fazer uma simples tarefa. Aí você fala, eles são fracos? Não, eles é que são fortes. Porque eles vão até o limite da sua resistência física. Vão até o limite da sua resistência emocional para poder fazer as atividades que outrora eram feitas com muita facilidade. Então é uma bênção poder envelhecer. E essa geração precisa de aprender isso e aprender com os mais velhos. Como é bom poder sentar com os irmãos e poder ouvir as suas histórias e aprender com a referência em relação aos seus passados. O texto que nós lemos aqui, a narrativa que é apresentada, fala de uma conversa que o Senhor tem com o seu servo Josué. Josué é o general responsável pela conquista da terra prometida. Ele é o sucessor de Moisés. Recebeu a tarefa primordial de colocar o povo, de assentar o povo na terra prometida. Ele deveria comandar um contingente, uma nação inteira, para poder fazer conquistas. E aí,
O tempo vai passando e a terra agora está estabelecida. Mas Josué já não está com o mesmo vigor. E diante do texto aqui eu quero apresentar 3 lições que são importantes sobre a velhice, que tanto serve para os nossos irmãos que já estão idosos, quanto para nós que chegaremos a ser idosos, e quanto para esses que ainda nem esperam ser idosos. Né? Quem está aí com 14, 15, 12 anos, não faz nem ideia, fala, vai demorar. Demora não, irmãos. Outro dia eu tinha 5. É rápido. E aqui que nós temos a primeira lição. A velhice é uma realidade inegável. A velhice é uma realidade inegável. Observe aqui no capítulo 13, versículo 1. É dito assim: era Josué, porém, já idoso, entrando em dias. Uma realidade afirmada pelo próprio Josué, que escreve o seu livro, atestada pelas pessoas que estavam lá. Josué é idoso, já ficou velho, já não tem o mesmo vigor de quando ele começou a conquistar a terra prometida, já não tem o mesmo vigor da época da peregrinação sobre o deserto. Mas observe que o texto continua e vai dizer assim: e disse-lhe o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que chamou a Josué, aquele que havia dito a Josué no primeiro capítulo: ser forte e corajoso, não te mandei eu? Esse mesmo Senhor agora vai dizer a Josué: já está velho, já estás velhos, entrando em dias. A ideia é, você já caminha para a morte. Os dias agora já não contam mais meses, anos. Você vai contar dias. Esta é a condição que ele coloca. Observe, queridos, que a vida é passageira. Ela passa muito rápido. E a menos que você seja ceifado na sua juventude, a única coisa que você tem como certeza é que você ficará velho também. Nós nascemos, crescemos, mas nós vamos perdendo o vigor. Os anos vão chegando sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz que nós somos como a flor que brota e depois murcha. Depois ela seca e ela cai. Nosso vigor se esvai. Nossos joelhos ficam frouxos. Nossos olhos se embaçam. Nossas mãos ficam trêmulas. A velhice é algo incontornável para o ser humano. Apesar das desculpas e apesar da busca pelo homem para não ficar velho, eu não sei porquê disso. O mundo lá fora, ele não quer assumir que a velhice é algo parte de si mesmo. Ele acha que ficar velho é algo ruim, mas não. Ficar velho faz parte da existência e da vida, porque a única forma que você tem de não ficar velho é se você morrer novo. Não é verdade? Eu não quero ficar velho, então morre. Não vai ficar velho. Você vai precisar de passar pela vida e vai envelhecer. A velhice, então, é algo que faz parte da realidade. E é algo que o próprio Deus diagnostica. É Deus quem diz para Josué: Josué, você está velho. Deus diz para Josué: Josué, é inegável esta realidade. Você está velho. Os homens reconhecem que Josué está velho. O próprio Josué reconhece que ele está velho. Mas isso não significa que ele está morto, querido. Isso não significa que a vida acabou. Isso não significa que ele tem que viver pelo passado. Isso não significa que ele não possa fazer projetos, que ele não possa ter sonhos, que ele não possa executar, que ele não seja útil. Ele ainda é muito útil diante do Senhor. Ele ainda pode sonhar com muitas coisas, ainda há muitas coisas a fazer. E uma das coisas terríveis em ficar velho é que nós percebemos que ficou coisas para trás. Nós olhamos e falamos: poxa vida, mas eu tinha tanto o que fazer ainda. Quantas coisas poderiam ser feitas? Nós começamos a avaliar e falar assim: se eu tivesse essa sabedoria no passado, eu não teria feito assim, eu teria feito assado.
Não é assim? Poderia ter mudado muitas coisas. Como nós não podemos mudar o passado, nós podemos influenciar o futuro. Então nós não podemos desperdiçar os nossos dias. Nós devemos de buscá-los e colocá-los diante do Senhor todos os dias. Devemos de nos colocar na presença do Senhor. Não devemos de gastar os nossos dias com futilidade, mas devemos gastar o nosso dia com aquilo que é útil. Então você que é novo, perceba, você vai ficar velho. Você tem investido os seus dias no quê? Você tem construído o quê? Você tem conquistado o quê? Você tem idealizado o quê? Você tem marcado a sua geração com o quê? Você amanhã ficará velho. E a você que é idoso, sua vida não acabou. Você ainda tem muito o que fazer. E você deve então buscar fazer isso para a glória do Senhor. Porque este é o propósito da nossa existência. Esse é o propósito da nossa vida, né? Deus nos chamou para investirmos em causas eternas. Em causas que são para a sua glória, que são para a sua honra. Você precisa de entender que o tempo passa. Cada um de nós, que tem um pouco mais de estrada sobre os lombos, tem coisas que falou, desperdicei o meu tempo. Desperdicei o meu tempo. Mas ainda não morremos. Então ainda podemos aproveitar e remir o nosso tempo para a glória e honra do Senhor. E vocês que estão começando, devem aproveitar o tempo, para não se arrepender lá na frente do tempo que foi gasto. Porque a velhice é inevitável. Ela é inevitável. Segunda lição que nós temos aqui neste texto. A velhice, ela não é o fim, mas a velhice abre portas para oportunidades incríveis. A velhice abre portas para oportunidades incríveis. Se você chegar perto do Fernandinho e conversar assim, Fernandinho, como é que você está? Como é que você se sente? Ele fala assim, me sinto com 20. A mente está a mesma coisa, está na rapidez, na agilidade, o corpo é que não acompanha mais, não é não, Fernandinho? Já não acompanha mais. Então, às vezes, quando chega uma determinada idade, a gente pensa que porque a gente não tem o mesmo vigor físico para fazer as coisas que a gente fazia no passado, e a gente não tem a mesma utilidade do vigor físico do passado, o irmão Fernandinho não consegue mais estar numa sala de aula. É complicado para ele. Tá certo? É complicado para ele, né? Cada um dos irmãos que estão nas suas áreas, no comércio, no trabalho chega em determinada idade em que fica difícil para a gente continuar ativo, concorrendo com a mocidade, não vai dar. E aí nós achamos que, não, agora então acabou. A cultura nossa é a de pôr o pé na rede e ficar balangando, ou sentar naquelas cadeiras de balanço, ficar balangando de um lado para o outro. Como que, eu já não posso fazer mais nada. Não, a velhice é abre portas para novas oportunidades sobre a vida de cada um de nós. Observe aqui, na continuação do versículo 1, Deus fala assim com Josué, Josué, olha só, você já está idoso, entrando em dias, mas ele continua, muitíssima terra ficou para se possuir. O seu trabalho não acabou, Josué, ainda que você já esteja em dias. O seu trabalho não acabou, ainda há muito a ser feito. Josué poderia comandar um exército? Não. Poderia montar um cavalo e correr na frente do exército, bramando a sua lança? Não. Não tem mais vigor para isso. Não tem mais força física para isso. Tá certo? Mas Josué acumulou ao longo do tempo, sabedoria, estratégias. Quantas batalhas ele experimentou, quantas derrotas passou, quantas vitórias conquistou, quantas estratégias foram elaboradas ao passar do tempo. Toda aquela experiência dele, tudo aquilo que foi conquistado sobre a sua vida, agora está à disposição da nova geração. Agora ele vai ser o instrutor deste povo. Ele não será mais o general que está à frente, mas ele será o comandante que se encontra atrás da mesa, coordenando o exército de conquista.
Se você observar, nós lemos aqui que Deus diz que muita terra ficou para ser conquistada, e Deus aqui diz qual é a área que ficou para ser conquistada. Deus aponta os locais que ficaram para ser conquistados. Josué, o seu trabalho não terminou. Você pode ainda ser útil. Você deve de ser útil. Você tem trabalho a fazer. O trabalho nosso só termina quando nós morremos, queridos, e vamos para a glória. Enquanto caminhamos sobre essa terra, há muito o que ser feito. Os jovens não podem menosprezar os idosos por conta disso. E os velhos não podem se menosprezar achando que não tem mais utilidade. Tem muita utilidade. Tem muita coisa ainda para ser feita. Tem muita coisa ainda para ser direcionada. Então nós devemos de aproveitar essa oportunidade e a experiência que nós temos para poder caminhar à frente. O texto vai nos dizer que Josué vive no meio agora de uma geração que é ingrata, uma geração que é rebelde. Ele é informado que essa geração ainda precisa de ser acompanhada e direcionada. Eles não ouviram Josué, mas na frente você vai ver Josué chamando todo o povo e dizendo: olha, nós estamos aqui diante da terra, o Senhor nos deu esse local, e eu quero que vocês tomem uma decisão. Ou vocês seguem o Senhor, ou vocês seguem os deuses dessa terra. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas fica entre vocês. E eles disseram: nós seguiremos ao Senhor. Mas quando nós entramos no livro de Juízes, nós vamos ver que aquela geração não seguiu, não obedeceu às ordens do Senhor, não esteve atento. Josué cumpriu o papel dele, a geração seguinte não. Então cabe aos nossos irmãos mais idosos a orientar os mais novos. Se eles vão ouvir ou não, aí agora é com eles. Vocês devem ouvir, devem de prestar atenção e devem de seguir as orientações, porque são importantes, tem a ver com a sua eternidade. Mas os velhos devem de fazer essa orientação. Há muito que vocês podem fazer, irmãos. As irmãs mais velhas podem instruir as irmãs mais novas. Os irmãos mais velhos podem instruir os irmãos mais novos, dando sabedoria, discernimento, conhecimento, instrução sobre a vida prática mesmo, sobre a realidade da vida mesmo. Há muito o que fazer. Há pessoas que precisam de conhecer a Cristo e o testemunho de vocês é importante. Falar de Jesus e falar sobre uma vida com o Senhor é algo maravilhoso. O meu pai se converteu aos 70 anos de idade. Está lá no Maranhão falando de Jesus para as pessoas que encontram com ele. Casou de novo. Eu falei: tu é corajoso. Mas mais corajoso que você é a mulher que casou contigo. Né? Está lá trabalhando, fazendo os seus móveis, trabalhando com as suas coisas, mas falando de Jesus para as pessoas. É incrível isso, irmãos. Por que eu estou falando que é incrível? Porque quando meu pai se converteu, aos 70 anos, meu pai passou 70 anos da sua vida negando Jesus. Totalmente redio e longe. Desses 70 anos da sua vida, 25 ele passou vendo o meu testemunho como cristão. E sempre averso à ideia do Evangelho. Mas meu pai não é o único. Meu pai tinha um grupo de amigos que eram da mesma forma. Eu lembro quando eu cheguei no Pará, meu pai tinha um comércio lá no Pará. E eu cheguei para poder plantar a igreja. Mas enquanto eu organizava as coisas, durante um período eu trabalhei com meu pai no comércio dele. E meu pai se reunia com seus amigos, já também de cabeça branca. E aí ele falava assim: o meu filho ficou bobo, agora ele é crente. Meu filho ficou bobo, ele era um cara tão esperto, tão inteligente, agora ficou bobo, é crente, quer ser pastor, está desperdiçando a vida dele. Isso meu pai falava comigo: está desperdiçando a vida dele. E eu testemunhando, falando, mas eu ouvia isso do meu pai, e eu ouvia dos amigos do meu pai, pessoas que também estavam naquela região, que foram da onde eu nasci, em Santa Luzia, Minas Gerais, foram trabalhar naquela região do Pará, que me viram crescer.
Entre eles tinha um amigo muito próximo, né? Ele é mais alto que eu, tenho 1,96 m, eu tenho 1,82 m. Enorme, né? E aí ele falava: Robson, rapaz, eu nunca esperava isso de você. Achei que você daria para um grande empresário, para uma coisa qualquer, você vai ser pastor. Você está decepcionando o seu pai. E eu falava: oh, meu querido, quando você conhecer Jesus, você vai saber que estou perdendo nada, estou ganhando. Aí meu pai se converte. Meu pai dobra-se diante do Senhor, reconhece Cristo como seu Salvador. Então esse amigo vem, e meu pai vira para ele e falou assim: meu querido, deixa eu falar um negócio para você aqui. Eu estive 70 anos errado. Agora eu entendi que o melhor caminho é esse. Eu quero conversar com você, porque você é um pouco mais novo do que eu. Você está 68 anos errado. Então olha para os meus cabelos brancos, e eu com 70 anos me curvei diante do Senhor como Jesus. Você para me ouvir? E aquele homem que não ouvia ninguém, ficou conversando com meu pai durante 3 horas e prometeu que ia pensar sobre o assunto. Os irmãos conheceram meu pai. Meu pai é um homem rude, é um homem simples. 3º ano de grupo, não tem palavras muito bonitas, não tem palavras polidas, mas tem experiência de vida. Meu pai chegou para o irmão mais novo dele e falou assim: Jorge, meu querido, eu aceitei Jesus como seu Salvador, a sua esposa serve a Jesus já há alguns anos, você deve ir para a igreja com a sua esposa, não deixe ela sozinha não. E o Jorge foi. E o Jorge foi. E todos os mais velhos que ainda estavam vivos, meu pai tem a oportunidade de no WhatsApp conversar com um por um e falar assim: e aí, você já entregou a sua vida para Cristo? Então o meu pai é uma criança no Senhor com 76 anos de vida, que tem usado a oportunidade de Cristo sobre a sua vida para poder evangelizar. E você tem essa oportunidade, irmãos. É maravilhoso poder ouvir a história dos irmãos. É maravilhoso. O dia que o Fernandinho foi lá em casa, que ele sentou lá em casa, logo quando eu cheguei, lembra, Fernandinho? E ele começou a contar a história, eu fiquei encantado. Eu falei: é mesmo, rapaz? É. Quer dizer que tu era padre? Era. Eu falei: que Deus maravilhoso é esse? E a Gleice é corajosa. Que coisa maravilhosa. Foi uma história linda, né? Ouvindo a história da irmã Zumira, é algo maravilhoso e lindo, da nossa irmã Zilma. Então isso traz para mim, isso traz um vigor enorme. Às vezes eu sento com o presbítero Luiz e a gente fica conversando como é que era aquele período lá, como é que eram as coisas, e ele vai contando, e isso vai enchendo o meu coração de vigor. E eu tenho certeza que se vocês sentarem para ouvir, vocês vão ficar assim: Deus é grandioso. Então, queridos, há ainda muita oportunidade, testemunhando da sua fé, falando aos seus netos, falando aos seus filhos, falando aos filhos dos seus irmãos, falando aos filhos da igreja, dizendo da experiência de vocês. Você conhece a história dessa igreja? Ei, você que é adolescente, conhece a história dessa igreja? Você sabe por que esse templo está neste local? Você sabia que há um tempo atrás, esses irmãos de cabeça branca montavam em cima de um caminhão e iam daqui para Arapuema para fazer culto, em estrada de terra, no meio da poeira? E eu falo: louvado seja o Senhor! Que coisa maravilhosa! Então há essa realidade. O senhor Luiz conta uma experiência que ele teve, que ele foi com o irmão da nossa igreja fazer uma visita. Chegou lá, o homem colocou um revólver em cima da mesa, e aí ele falou: e agora, né, seu Luiz? No final o homem estava convertido. São experiências de vida que nos fortalece, queridos. Deus chama a Josué, ó velho. Deus o chama de velho. E Deus diz assim: Josué, tu está velho, está contando os dias, mas não acabou. Olha a terra que ficou a conquistar. Olha o que precisa de ser feito.
A sua experiência vai ajudar nisso. Há muita coisa que pode ser feita. Há muita coisa ainda que nós podemos fazer para a glória e honra do Senhor, porque há muita terra que precisa de ser conquistada. A velhice, queridos, não é tempo de vestir pijama e deitar numa cadeira de balanço. A velhice não é tempo de olhar apenas para lentes do retrovisor, pensando no passado, naquilo que já se foi. A velhice é tempo de novos sonhos. A velhice é tempo de novas conquistas. São tempos de novas experiências. Abraão começa a caminhar com Deus aos 75 anos de idade. Caleb conquista a sua terra aos 85. Na velhice, nós temos maturidade, temos experiência. Isso serve para inspirar as novas gerações. Na velhice ainda há terra a ser conquistada. E vocês são uma parte importante da igreja. Uma parte importante da igreja. Para que essa conquista continue. Vocês são a inspiração da nova geração. E vocês são a orientação para a nova geração. Então há muito o que fazer. Há muito o que ser direcionado e vivido. Terceira lição que nós aprendemos neste texto. A velhice oportuniza novos desafios. Observe aqui agora o versículo 6 e 7. É dito assim: reparte, pois, a terra por herança a Israel, como te ordenei. Distribui, pois, agora a terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés. Porque duas tribos já haviam recebido a sua terra antes do Jordão. Deus dá o diagnóstico, tem terra a ser conquistada. Deus apresenta o mapa, diz o que é para ser feito. E Deus, então, determina que Josué seja o responsável em distribuir a terra para cada um. Deus não chega para Josué e fala assim: Josué, você está velho, nomeie alguém para ficar no seu lugar, bota essa pessoa para trabalhar e você vai balançar na rede. Não. Josué, você agora vai dividir a terra, usando a sua sabedoria, usando o seu estratagema aprendido ao longo dos anos. Você vai coordenar esse povo para que eles possam adquirir toda a área que foi colocada. E você vai separar para cada um. Se você ler o texto inicial, de Josué, você vai ver que a terra começa a ser dada por sorteio. Lança-se sorte e uma terra cai para tal pessoa. Lança-se sorte e uma terra cai para tal pessoa. Lança-se sorte e uma terra cai para tal pessoa. Então é sorteada a terra no início da caminhada com Josué. Apenas Josué e Caleb é que diz assim: não, eu vou dominar tal parte porque Deus me falou, eu vim já com essa promessa. Caleb fala: eu vou tomar aquele morro. É do local mais perigoso daquela época. E ele conquista aquele local. Você vai perceber que ele faz isso. Agora, Deus não fala assim: continua o sorteio. Deus diz: distribui a terra. Você já tem sabedoria para saber o que é melhor para cada tribo, para colocar cada um no seu lugar, cada um na sua direção. Por que a igreja primitiva nomeava presbíteros? A palavra presbítero significa ancião. Velho significa presbítero. Quando você chama o Márcio de presbítero, você está falando: ô velho. Chama o Cacá de presbítero, ô velho. Eu não, você chama de reverendo, viu? Significa velho. Mas qual é a intenção aqui? Por que Deus faz isso? Orienta os apóstolos a fazerem isso. Porque aquelas pessoas experimentadas, porque aquelas pessoas com experiência sabiam como lidar com as dificuldades que vêm. Sabia como lidar com as coisas. Ele tem a experiência para poder lidar com as coisas. E é por isso que nós trabalhamos com presbíteros. Tá certo?
pessoas com um pouco mais de experiência. Com exceção de algumas poucas igrejas, por falta de pessoas mais velhas. Nenhuma igreja presbiteriana tem alguém como presbítero com menos de 30 anos de idade. E o ideal é que seja acima dos 35. Isso eu estou falando não é por mim, não. É o que eu ouvi de vários pastores experientes ao longo da vida. Nós tivemos aqui o reverendo Ludgero há pouco tempo falando, né? Ficou 41 anos numa única igreja, a primeira igreja de Belo Horizonte. Ele é um dos que fala, meu irmão, ao longo da minha vida, da minha experiência, presbítero muito novo, abaixo de 35, a gente tem que carregar. Eles não sabem lidar com as dificuldades, olha só, eles não sabem lidar com as dificuldades do presbiterato. Só quem está no conselho, ou esteve no conselho, sabe das coisas que a gente tem que lidar dentro do conselho. E é preciso um mínimo de maturidade para lidar com isso. Um pouco de experiência para lidar com isso. Então, tirando algumas poucas igrejas que não têm pessoas mais velhas, pode olhar pelo Brasil, a maioria está acima dos 30 anos. Geralmente são pessoas com um pouco mais de experiência. Diácono não, nós temos diáconos com 18, diáconos com 20, 26, com 50. Mas geralmente o presbítero, por quê? Porque o presbítero lida com aconselhamento. O presbítero lida com assuntos da alma. O presbítero lida com assuntos internos para tratar problemas de pecado da igreja. Então é preciso ter um mínimo de bom senso para lidar com essas coisas. A experiência conta muito diante disso. Então, aqui Josué tem a experiência para saber o que é melhor para cada tribo. E ele vai dividir. Então, a velhice traz então o que para a gente? Novos desafios. Aquilo que antes por Josué não era um problema, dava para o sorteio, agora é um desafio novo. Todos nós temos a oportunidade de, a partir dessa acumulada experiência ao longo dos anos, poder ser instrumentos de guia para orientar, direcionar e apontar. Numa conversa sobre a vida, dificilmente um jovem ganha da experiência de um mais velho. Ele pode ter um monte de domínio com tecnologia. Mas quando ele senta para conversar sobre a vida, ele toma um banho. Não é verdade? Eu tenho essa experiência lá em casa. Os meninos chegam, pai, não sei o que tal. Eu falei, bora. Teve uma vez que estava o Fernando sentando com 3 amigos, conversando. E aí um dos amigos, o Schneider, virou e falou assim, não é justo, cara. Toda vez que eu vou conversar com meu pai, ele ganha. Aí o Fernando falou assim, não dá para concorrer com os velhos, não. Mas é claro, a gente tem experiência de vida. A gente não está falando da suposição, está falando do que viveu. Não é verdade? Está falando do que viveu. Então, essa é a grande bênção. O desafio é implantar nessa geração nova a experiência suas para que eles não errem. Todos nós queremos isso. Então nós olhamos para a nossa igreja, a primeira igreja presbiteriana de Araguaína, nós olhamos para a nossa igreja, olhamos para os desafios da nossa igreja, e a experiência de cada um dos irmãos aqui contribui para que nós não repitamos erros, mas ela também nos indica um caminho mais seguro para as conquistas mais à frente. Os mais novos aprendem com isso. Não é isso que Paulo vai dizer? Que as mulheres mais novas devem aprender com as mulheres mais velhas, que os homens mais novos devem ser instruídos pelos homens mais velhos. Não é isso que ele diz lá, quando ele diz para Timóteo? Timóteo, instrui a igreja e peça às mulheres casadas mais velhas para ensinar as mais novas. Timóteo, fique atento às irmãs viúvas e que elas deem experiência para as irmãs mais novas. Então a experiência nos proporciona isso. E é isso que nós devemos de trazer para a nossa igreja. A bênção de Deus, ela flui em relação à obediência a Ele. E os nossos irmãos que são mais velhos, que viveram uma vida de obediência, que experimentaram os dissabores da vida, que experimentaram as lutas, que passaram pelas perseguições, que enfrentaram o pecado
no seu próprio corpo, tem a condição de nos orientar a lidar com os nossos próprios pecados. Pecado não muda. O adolescente, o jovem, ele sofre com a pornografia. Os mais velhos também sofreram no passado. Talvez não com tanta intensidade como hoje tem, por conta da lascívia do mundo, mas sofreram. Como é que eles venceram? Os mais velhos enfrentaram os primeiros anos do casamento. Tiveram as dificuldades que os mais novos têm. Como eles venceram? Os mais velhos ensinaram os seus filhos e passaram pela rebeldia da adolescência. Como eles venceram? Perceba, querido, essa é a grande bênção da velhice. Pode não ter o vigor físico, pode não conseguir ajudar a bater. O Fernandinho é caso diferenciado. Pode conseguir não bater mais uma laje. O Fernandinho, se der bobeira, ele bate a laje até sozinho. Pode não conseguir participar de um mutirão, mas a experiência suas conta muito em relação a isso, até na orientação do mutirão. Eu falo que o Fernandinho é diferenciado porque nós estávamos podando aquela árvore ali, e eu estou vendo um cara lá em cima, e um bando de novo aqui em cima ou embaixo olhando. E eu falei, quem é que está lá? O Fernandinho. Eu falei, rapaz, o Fernandinho subiu nessa escada, está lá em cima, tá? Deixa a Gleice saber. Sobe no telhado, né, irmã? Pois é, deixa saber. Eu não subo. Eu não subo. As pernas não aguentam mais. Eu estou com 53, mas o corpo está de 76. Queridos, eu quero chamar a atenção da igreja para a realidade da bênção. E eu quero chamar a você a atenção para que você tenha orgulho dos anos que você tem. Não sinta vergonha dos anos que você tem. O mundo lá fora sente. A gente não, a gente se orgulha. A gente se orgulha desses anos. Porque nós entendemos que isso tudo é graça, é privilégio do Senhor. Poder viver longos tempos é privilégio do Senhor. A nossa igreja é diferenciada da maioria das igrejas presbiterianas ao longo do Brasil. Nossa igreja tem pessoas idosas. Eu estou falando isso porque quando vem algum visitante, algum conhecido, algum irmão de outra igreja que eu conheço, vem aqui, chega aqui, e eles perguntam, quais os anos dos irmãos? Aí fala 70, 60 e tanto, 80, 92, e eles falam assim, o quê? Eu falei, esses são os que estão aqui, tem os que estão em casa, né, que também estão nessa faixa aí que não podem vir mais. E eles falam, meu Deus do céu, na minha igreja chega a 70, morre. Graças a Deus vocês não estão lá, né? Eu falei, eu não vou pastorear essa igreja não. Chegou a 70, morre. Então é um privilégio, é uma bênção. Tenha isso sobre a sua vida. Irmãos, vamos valorizar esses nossos irmãos, a bênção do Senhor dado a eles e a experiência que eles têm, para que nós possamos viver com maior sabedoria, discernimento e santidade. Ao longo de toda a palavra do Senhor, você vai ver que a única coisa que nos garante uma vida estável e boa é uma vida voltada em obediência ao Senhor. Os anos nos ensinam a obedecer melhor. É ou não é, Ismael? A gente vai passando e os anos vai nos ensinando. É ou não é, Romualdo? A gente vai ficando e fala assim, rapaz, a gente aprende com isso. Então nós devemos de aprender junto com a igreja do Senhor.